Fala galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. Hoje tirei aqui uns 30 minutos a uma hora no máximo para fazer uma das coisas que eu mais gosto da minha coleção e que de um tempo para cá eu retomei, que é mexer nos meus selos, organizar os meus selos. Na verdade, eu coleciono selos há mais de 40 anos, foi a minha primeira coleção, a coleção que realmente eu comecei a fazer quando criança e que eu mantive por todos esses anos, ora colecionando um pouco mais, ora um pouco menos. E o bacana da coleção de selos, assim, em termos financeiros, é o seguinte: quando você está com mais grana, você investe mais. Quando você está com pouca grana, você investe menos e você tem selos muito baratos. Você tem selos aí a partir de 5 centavos e selos que o céu é o limite de caro, né? Nós temos selos assim que valem milhares de dólares e algumas peças filatélicas até milhões. Eu, quando criança, quando jovem, né, na verdade, eu cheguei a ver um cara trocar um selo por um apartamento. Então é uma coisa assim, é uma coleção muito interessante. O que mais me estimula na coleção de selos? Eu estou olhando para baixo porque minha mesa aqui está cheia de selos. Acho que dá até para mostrar alguma coisinha assim, né? Então eu acho que assim o selo ele tem um aspecto muito interessante que, primeiro, ele quase te obriga a ter conhecimento. Porque cada selo conta uma história. Uma vez eu vi uma reportagem na TV de um professor de história que contava a história para os seus alunos através dos selos, mostrando os selos para os seus alunos. E é muito interessante, porque você pega um selo qualquer, ele te mostra um determinado assunto, uma data, do que se trata, né? E aquilo, quando você está organizando, principalmente o seu álbum, está tirando do classificador para o álbum, e você começa a fazer, a escrever no seu álbum o que é aquele selo, de quando ele você acaba absorvendo esse conhecimento. E é uma coisa muito interessante. Primeiro, pelo conhecimento, você quando lida normalmente, obviamente, estou falando de uma forma geral, assim, né? Cada coleção ela tem as suas pessoas, então vai ter o cara que realmente desenvolve o conhecimento em sua vida, como aquele cara que coleciona selos como se fosse uma figurinha, simplesmente. Ele nem olha o tema do selo e tudo. Mas, de uma forma geral, o colecionador de selos, ele é um cara culto. Ele é um cara que tem assim um bom desenvolvimento intelectual e tudo. Então, quando você para assim numa feira, num evento, para conversar com os colecionadores, você normalmente tem conversas muito boas, assim, é muito interessante. E como eu coleciono muitas outras coisas, você tem uma percepção dessa diferença para outras coleções. Não que outras coleções não existam pessoas que tenham conhecimento, etc e tal, mas a coleção de selos, ela te traz isso. Outras coleções, às vezes, não. Te trazem um conhecimento muito específico. Às vezes, tão específico que é só daquele universo, que às vezes é um universo muito limitado. Então, eu estou aqui organizando o seguinte: o que eu gosto também na coleção de selos, fora o meio, né, das pessoas que colecionam, que é o seguinte: é o próprio selo em si. Eu vou pegar aqui, eu estou organizando uma coleção que eu comprei, que é o seguinte: é uma coleção que a pessoa colocou primeiro num álbum e em folhas também. Ele pegou aqui, ó, esse álbum aqui, que é o álbum Schaubeck, e ele colocou aqui nesse álbum, que já é um álbum pronto para se colocar os selos. Ele não tem assim, por exemplo, mostrando o assunto do selo, nada disso, mas normalmente o bom álbum, principalmente o álbum que você faz,
você deve colocar essa informação. Os meus álbuns possuem. Eu tanto tenho alguns álbuns que eu peguei prontos, mas que mostram o assunto, quanto eu tenho álbuns que eu faço e que eu coloco. O assunto, às vezes, eu desenvolvo até muito aquele assunto. Então, é muito legal o seguinte, o selo em si, aqui ele já botou numa folha comum, tá vendo que não tem informações, mas eu acho assim, a primeira coisa é o seguinte, quando eu pego um álbum desse e vejo, por exemplo, tem as anotações aqui, feitas a lápis por ele, né? Eu vejo assim que é uma coleção muito antiga, né? Eu fico pensando aonde a pessoa que fez essa organização estava, né? Em qual país, ele lá na casa dele, ele colocou esses selozinhos aqui em charneiras, né? Que são esses adesivozinhos próprios para se prender o selo na folha. Então eu fico pensando, pô, quem foi essa pessoa? E muitas dessas coleções chegam a gente quando a pessoa vem a falecer. E aí a família pega, vende aquilo e aquilo cai no mercado. Então, ou às vezes a pessoa se desfez e tal, mas normalmente, até porque o grosso dos colecionadores são de uma época mais antiga, né? Provavelmente de pessoas que já faleceram. Então eu fico assim um pouco emocionado às vezes de pegar, né? De ver também como a vida é breve, né? E ver aqui a letrinha do cara, ele fazendo as anotações. Então é muito legal isso, ficar imaginando de quem veio essa coleção. A outra coisa é o seguinte, o selo em si, né? Você vê que é muito legal ter o selo usado. Eu tenho uma coleção quase completa de selos do Brasil, de selos novos. Estou ali na beiradinha de completar. Mas o selo usado ele é muito legal, porque ele tem o carimbo. O carimbo ele traz uma informação quando ele pegou bem em cima do selo, de qual cidade ele veio, a data, etc. e tal. Então é legal isso também, né? O que cada selo desse levou de informação, né? Porque esse selo um dia esteve sobre uma carta, como por exemplo, sei lá, um postal aqui, vamos ver assim, aqui tem um postal. Então, por exemplo, esse postal do Rio de Janeiro, que eu ainda não botei na minha coleção, esse postal, ele, por acaso da mesma série, ele tem um selo. Quer dizer, esse selo aqui, ele estava em um postal, uma carta, esses selos todos estiveram algum dia em um postal, em uma carta, que levou uma informação. E quais foram essas notícias? Eu gosto muito de ler as cartas, eu gosto muito de ter postais, cartas, envelopes. Eu já li muita coisa interessante, muita coisa legal, então muita coisa triste também, né? Às vezes a informação de uma doença, de um falecimento, e notícias boas, né? Notícias assim de um nascimento, ou felicitações por um aniversário. Então é bem legal essa parte da coleção de selos. Entrou uma informação aqui no meu celular, provavelmente vai dar uma travadinha no vídeo. Mas é muito legal isso também. E aí eu acho a coleção de selos muito emocionante nesse sentido, entre muitas outras coisas, naturalmente. Hoje eu estou retirando esses selos dessas páginas, colocando em água, num potinho de água, estão vendo os selinhos ali dentro? Para soltar as charneiras, que é o adesivo que prende o selo. Esse colecionador, ele colocou as informações aqui em catálogo de quais seriam esses selos. Só que está
ele está catalogado pelo catálogo, eu falo Mitchell, mas como é francês seria Michel, né, provavelmente. Então ele colocou as informações de acordo com esse catálogo. E o catálogo que a gente utiliza normalmente, esse no Brasil, é o RHM. Esse aqui é um catálogo mais antigo que eu tenho, esse aqui é um pouquinho mais moderno, e mesmo mais moderno já tem quase 10 anos. Mas aqui é onde eu coloco as informações do que eu tenho, do que eu não tenho. E aí eu encontrei um trabalho muito interessante na internet, que é feito por um filatelista bem interessante, se eu não me engano, foi no site O Selo, que é ele passando as informações das séries vovó que temos, né? Mostrando o número no catálogo Iver, no catálogo, vou chamar de Mitchell, e no catálogo RHM. Não, no catálogo Scott e o catálogo RHM. Ele teve um trabalho muito grande, gostaria até de dar os parabéns por esse trabalho, muito útil, colocou gratuitamente na internet, isso é muito bacana quando as pessoas fazem isso. Eu já fiz isso em relação a coisas de colecionismo, inclusive do Falcon. Ele colocou aqui todas direitinho, todas as marcas d'água dos selos, né, as filigranas. Então é um trabalho que está sendo muito, que eu peguei na internet e imprimi, está sendo muito útil para mim. São várias folhas aqui e eu passei do Mitchell para o RHM. E agora, já anotado, o que acontece? Eu estou tirando as charneiras, tirando as charneiras dos selos, secando e conferindo as filigranas desses selos em benzina, que a filigrana do selo só aparece na benzina. Aí o que acontece? Eu estou fazendo por amostragem. Como é uma quantidade muito grande de selos, eu pego uma amostragem. Então o que eu faço? Eu pego alguns desses selos, né, não todos, testo na benzina e verifico se a informação que o colecionador colocou está correta. Então, até agora, deu 100% da informação correta. Ora, então eu posso crer que eu não preciso testar os outros selos para verificar a filigrana, porque o organizador dessa coleção foi um organizador cuidadoso, fez tudo corretamente. Então, até agora tem estado bom. O que me deixa bem ansioso. Por quê? Ele marcou aqui 3 selos nessa coleção, 2 marcam um valor alto e um deles marca um valor extremamente alto. Então eu ainda não fiz esse teste e eu ainda não cheguei nesses selos. Eu, por enquanto, só peguei os selos, vamos dizer assim, de um valor barato, bem baixo, até um valor assim, vamos dizer assim, razoável. Um selo ali no valor de uns R$90, por aí. Foi um dos valores que eu vi aqui. E alguns outros entre os selos mais baratos ali de R$1 até esses, né, nesse meio aí. E aí os outros 3 já são valores muito acima disso. E aí eu estou bem ansioso para verificar se realmente são esses selos ou não. Então é muito legal a coleção de selos. Eu estou voltando agora a mexer de forma assim, vamos dizer assim, mais rotineira, né? Eu tenho pego de forma mais constante a minha coleção para organizar, mas fazendo assim, a cada 2 dias ou 3, eu paro por 30 minutos, 1 hora e faço alguma coisa. E assim a gente vai tocando, organizando,
Mas é muito legal, é uma coleção muito apaixonante. Foi pena que eu vi o nosso amigo aí, colecionador de Falcon, né? Aí você vê a questão que eu estava dizendo do conhecimento, né? O cara é colecionador de Falcon de réplicas, né? Nem colecionador de itens originais Falcon ele tem alguma coisa, né? E, o que não é problema, não é problema. Já falei sobre isso nos meus vídeos. A questão é como o cara se comporta, né? E aquilo que eu estava dizendo, ele se comporta sempre de forma muito preconceituosa perante as coleções e perante a própria vida, naturalmente, perante a política. Ele resolveu agora falar de política, né? Em canal de colecionismo. Então, eu tento respeitar isso. Por exemplo, eu criei um outro canal, que agora, por enquanto, é canal do Alegria, que eu pretendo falar sobre essas coisas, mas fora do colecionismo, né? Eu acho que é uma questão de respeito para quem está assistindo o vídeo. Você veio aqui para procurar uma coisa sobre colecionismo, você não quer ficar ouvindo sobre política, religião ou outros assuntos. Naturalmente, às vezes você dá uma pincelada ali, botar um vídeo como eu já coloquei, falando de outro assunto porque eu não tinha outro canal, ainda vai, né? Mas o nosso amigo não. Ele tem 2 canais e ele é muito preconceituoso. E uma vez ele não gosta de gente que coleciona coisa em caixa, não gosta de gente que tem o item antigo original, mas só porque ele não tem, né? E aí é aquela coisa do recalque do cara, né? Da inveja do cara perante as pessoas que têm. E aí, uma vez ele falando sobre o Falcon, ele falou qualquer coisa nesse sentido assim, então você não sei o quê, então vai colecionar, não me lembro as outras coleções, mas vai colecionar caixinha de fósforo, vai colecionar lápis, vai colecionar selos, como se fossem coisas menores. Primeiro, as coleções de lápis e caixinhas de fósforo são muito maneiras. Existem itens caríssimos dessas coleções também. E depois é uma grande ignorância em relação ao selo, porque o selo é uma das coleções, se não a coleção, que mais movimenta o mundo. Existem filmes sobre selos, que eu digo assim, filmes de Hollywood que você assiste e que às vezes, como já ocorreu, o tema principal do selo, num filme assim, policial, o tema principal do filme era o selo. Então, eu já vi diversos filmes onde se fala sobre o selo. O selo ele tem um mercado de leilões e tudo mais que movimenta uma economia fabulosa. E você tem mega eventos sobre selos, e é curioso você ver um cara que coleciona Falcon, que é o boneco Falcon da Estrela, que é uma coleção extremamente limitada, né, extremamente pequena, e que o assunto é quase que o Falcon em si, né? Obviamente você pode desenvolver, se você quiser adquirir conhecimento, ou desenvolver algum conhecimento ali no meio daquilo, como por exemplo, você vai pegar o Tesouro Submarino, onde você tem um escafandrista, e você vai ler sobre a história do escafandrista, né? Como aquilo foi feito, as pessoas que trabalharam para desenvolver aquilo e tal. Você pode ler sobre a parte militar, você pode ler sobre a Segunda Guerra. Você pode desenvolver determinados conhecimentos através do Falcon. Naturalmente, a maioria das pessoas não faz isso, mas é uma coleção extremamente limitada. Então, eu sei porque eu coleciono. Então, é curioso o preconceito, quando a pessoa é uma pessoa preconceituosa e de capacidade limitada, porque o preconceito só demonstra a capacidade limitada do indivíduo quanto ao conhecimento que ele possui até aquele momento, né? Ele pode vir a adquirir mais conhecimento. Então, você vê que a opinião dele, até quando ele resolve falar de política,
é muito limitada, é muito pobre, né? Pobre não no sentido econômico, mas no sentido do pouco conhecimento que ele possui, né? Do conhecimento primário que ele possui sobre as coisas. Naturalmente, nós temos sempre coisas a aprender. Eu acho, até o último dia da minha vida, eu vou estar aprendendo coisas, eu vou estar aberto a aprender com as pessoas, com os livros, com os selos, né? Então é muito triste o cara chegar ali e falar de forma desdenhosa sobre o selo, né? Só demonstra falta de conhecimento dele. E ele demonstra muita falta de conhecimento sobre a própria coleção de Falcon, porque na verdade aquilo que ele mostra no canal dele, ele pega na internet essa informação toda. Hoje você tem aí, ele só transmite essa informação de uma forma agradável, de um vídeo bem feito, ele faz realmente vídeos bem feitos. Então é muito triste isso, você pegar assim uma coleção que, porra, te desenvolve assim profundamente, né? E ver esse tipo de colocação, né? Então, estou abrindo aqui o classificador, ó, as cartas que eu tenho aqui, por exemplo, essas cartas aqui são cartas inglesas de 1800 e pouco, né? Tem aqui tem uma quantidade, e são cartas que não são caras, tá? Essas aqui não tem valores altos nem nada. Você consegue colecionar por um valor aí, no colecionismo de selos, bem razoável. Aqui, por exemplo, ó, você tem essa carta aqui, deixa eu colocar meu óculos só de curiosidade. 28 de março de 1800... Tá difícil de ler aqui. Vamos ver o carimbo. 1846. 28 de março de 1846. Deixa eu ver quão antiga é essa carta, praticamente da época que surgiu o selo. E aí você tem aqui essa peça filatélica, e aí é a curiosidade que eu tenho de abrir essas cartas, né, e ler. Então, quando eu pego uma carta dessa aqui e leio, é muito interessante, né? Ela me traz um conhecimento muito grande. Eu vi aqui, tem até uma marquinha d'água aqui, ó. Uma marca aqui, não sei se ela abre. Ela abre ainda, ó. Dentro não tem nada. E você tem um selo aqui, né? Que é um bom selo da época do Penny Black, né? Não é o Penny Black, mas não é um selo também muito caro, é um selo relativamente barato, mas você tem aqui uma carta bem antiga. Tudo isso traz conhecimento, tudo isso traz, você vê coisas mais atuais, assim, né? Um cartão postal do Rio de Janeiro, aí a pessoa falando aqui, ó, um postal em inglês. Tudo isso é muito bacana, é muito legal, é o que eu gosto, é o que me dá tesão realmente de colecionar, e aos pouquinhos estou voltando a tratar disso. Tá bom, galera? Que bom, foi bacana mostrar mais esse meu lado aí no colecionismo, no meio de tantas coleções, assim. Realmente, quando eu fiz aquele vídeo dizendo que eu estou querendo me desfazer de algumas coisas, né? Estou me desfazendo, reduzindo as coisas, simplificando a vida, porque realmente eu tenho um volume de coleções muito grande e muitas muito bem desenvolvidas, né? Como Comandos em Ação, né? De G.I. Joe, tanto lançados no Brasil quanto no exterior. Então, essa coleção, por exemplo, eu nunca vou me desfazer, eu adoro ela, mas assim, tem outras assim, que eu estou abrindo um pouquinho de mão, selecionando mais o que eu tenho e me voltando para aquilo que eu realmente gosto, porque isso vai levar muito tempo da minha vida, e eu gostaria de até meus 70 anos de idade, se eu chegar lá, né? A gente vê tanta coisa agora, por exemplo, a Preta Gil faleceu, né? E a gente concordando ou não com as coisas que ela dizia ou fazia, ou
opinava, a gente fica triste, não importa. Eu fiquei extremamente triste. Então, ela, mais jovem do que eu, inclusive, a gente para pensar sobre as coisas, né? Então, eu espero que até os meus 70 anos, se eu chegar lá, eu consiga organizar e ter pelo menos a maioria dos selos que eu botei como meta ter. Tá bom? Um beijo grande do Alegria, um prazer ver vocês e de vez em quando eu vou fazendo uns videozinhos assim. Um abraço grande.